os amigos que estão aqui conosco. Eu sei que tem pastores, professores e diversas classes de pessoas, né, inteirados da Bíblia, inteirados da Palavra de Deus. Mas quando nós falamos da Bíblia Sagrada, há uma divisão simples de três povos, né? Judeus, gentios e a igreja. Os judeus nós conhecemos, né? O povo judeu, o povo hebreu, Israel, para ser mais simples. Gentios são todos aqueles que não são judeus, e a igreja são aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aí sejam eles judeus, sejam eles gregos, sejam eles brasileiros, sejam eles africanos, enfim, independe a sua nacionalidade. Então a igreja, ela é considerada um povo a ser analisado, estudado e tem temas direcionados especificamente para a igreja. Então, para ficar muito claro para nós, a Bíblia divide a raça humana em três povos, né? Não é o objetivo de fazer acepção, mas é para facilitar o entendimento e os direcionamentos. Mas lá, judeus, gentios e a igreja. Judeus são os israelitas, né? Os israelitas. A igreja são aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, sejam eles de qualquer nação ou sejam eles judeus, e os gentios, que aqui são considerados aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Depois, na lição número 7, vai tratar de Cristo e a nossa reconciliação com Deus. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos que não há outro meio de nós chegarmos a Deus ou de sermos salvos, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Né? Então não tem outro meio, não tem outra forma. E o único meio de reconciliação do homem com Deus é através de Jesus Cristo. A lição do número 8, nós vamos tratar sobre o tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então há uma base aonde nós somos edificados. Então não podemos fazer de qualquer maneira, não podemos fazer de qualquer jeito. Existe uma base, existe uma orientação, existe um fundamento no qual nós devemos nos abalizar e nos firmar. Por isso a igreja tem os seus princípios, defendemos os nossos princípios, muitas vezes mal compreendidos, né, não entendidos, mas não podemos voltar atrás. Por quê? Porque uma vez que aceitamos a Jesus, a Bíblia vai dizer que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno ou não está apto para entrar no reino de Deus. Então, nós sabemos das bênçãos, mas sabemos também das dificuldades, adversidades que vêm em função dos princípios que nós entendemos e defendemos como morais e legais. Depois vem a lição número 9, o mistério da unidade revelado. A lição também vai ser maravilhosa para todos nós. A lição de número 10 fala da intercessão pelos efésios. A oração que Paulo fazia para que eles realmente tivessem uma vida santa, uma vida digna, uma vida que vivesse uma vida acima dos padrões mundanos, acima dos padrões que eles viviam, não para parecer ser mais do que alguém ou maior do que alguém, mas justamente pelo contrário, por causa da humildade, da sinceridade, da santidade dos corações de cada um deles. E nós estamos hoje, né, nos nossos dias, o Senhor Jesus tem permitido esta situação que nós estamos vivendo, e eu acredito que não somente nós que estamos aqui nesta live, mas o mundo como um todo, os crentes, os cristãos, estão num momento de intercessão pelos seus, pela sua família, por aqueles que estão próximos, mas também pela sua própria nação, né, pela nação e pelo mundo como um todo, porque não há uma parte do mundo que não possa dizer que não está, de certa forma, preocupada com os fatos, com os acontecimentos, né? Mas nós aprendemos com Pedro que dizendo que nós devemos lançar sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Número 11. Atributos da unidade da fé. Aí vem os atributos da unidade da fé. Veja só, não é exibicionismo, não tem nada a ver com isso, com altivez, mas ele tem a ver com humildade, mansidão e longanimidade. Esse mesmo ensinamento nós vamos encontrar na carta de Paulo, né? Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, dentro do fruto do Espírito, nós encontramos também esses três temas. A conduta do crente em relação à família, lição de número 12. Então, Paulo está trazendo orientações também
a respeito da família. Ele vai dizer: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e por aí vai ensinar as esposas a serem submissas aos seus maridos. Eu sei que hoje, no século XXI, é um tema que soa um pouco estranho, né? Parece um pouco feminista, né? Mas é importante estar lá. Você está lá, né? Está na aula, está nas classes, para que a gente possa debater esse tema e trazer a clareza do porquê do ensinamento do homem ser o cabeça da mulher, do homem amar a mulher e a mulher ser submissa ao marido. Imagine, um homem, olha só a questão, né? Bem rapidinho aqui, não é para nos deter nessas lições, né? Nós somos submissos a Cristo e Cristo entregou a sua vida por nós. Olha que coisa extraordinária. Então, Cristo entregou a sua vida por nós e hoje nós somos submissos a Ele por causa desse amor demonstrado para conosco. E aí ele vai dizer para os maridos: maridos, vocês devem amar a esposa de vocês, ou amar as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Esposas, estou citando no plural porque tem mais de uma pessoa ouvindo, mas cada um com amar a sua esposa, obviamente, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nessa condição do esposo amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele pede para que a esposa, então, seja submissa, partindo do pressuposto que o marido não vai tirar proveito dessa submissão e ele vai exercer o seu papel de chefe da casa, de sacerdote do lar, de líder da família, e Deus vai o abençoar e abençoar a família poderosamente. Então essa não é uma instituição machista, não é uma decisão humana, mas Deus que fez o homem e Deus que fez a mulher, sabe como ele fez um, sabe como ele fez o outro, sabe qual é a condição de um e sabe qual é a condição do outro. É obviamente que o homem sem Deus ele tem dificuldade de cumprir o seu papel. É por isso que nós precisamos voltar uns passos atrás, aceitar Jesus, ter a reconciliação com Deus e aí começar a viver a nossa experiência iluminados por Deus e a partir daí começar a viver essa experiência, essa nova vida. Veja a importância de onde tudo começa, de um encontro real com Deus pela pessoa de Jesus Cristo. É a lição número 13. Vai lá para Efésios capítulo 6, que vai falar sobre a nossa batalha espiritual, que ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra as hostes espirituais da maldade. Então isso é muito importante a gente entender, que a nossa briga não é com uma outra pessoa. Quando a gente fala na vida espiritual do cristão, a nossa briga ou a nossa batalha, a nossa luta é contra as hostes espirituais. Ele vai elencar uma série de elementos para que nós sejamos revestidos do poder de Deus, para que possamos vencer os nossos inimigos espirituais e possamos ficar firmes. Então, esse será o sumário da lição desse trimestre, né? São 13 lições, são 13 domingos que nós pretendemos, né, se o Senhor Jesus não voltar a buscar a sua igreja, nos encontrarmos para tratar desses temas, desses assuntos. A lição de número 1 é carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É que nós vamos tratar esta manhã. E você que está me ouvindo, que não tem a sua lição e me vendo, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, né? Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Vamos ver a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. E o verso de número 2. Texto áureo. As nossas lições, elas têm uma estrutura, né? E ela inicia a sua aula com o título da lição, ela tem o texto áureo e depois ela tem também uma verdade prática. Vamos lá. O nosso texto áureo diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir novamente aqui a saudação, né? A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Depois a verdade prática, né? A verdade prática ela tem algo que nós precisamos resumidamente entender e praticar, né? A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então nós vamos entender aqui qual é o objetivo principal desta lição e para que possa ficar gravado na mente de cada um de nós. Repito, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja
de Cristo. Então, maravilha. A nossa lição também, ela traz, durante a semana, a possibilidade de você ter um devocional diário. Então, na segunda-feira, a proposta era ler sobre Atos capítulo 9, do versos 3 ao 5, é óbvio que nós não vamos ler hoje aqui, né? Mas ele fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco, né? Saulo, que é o apóstolo Paulo, que nós vamos conversar aqui nesta manhã um pouquinho, ele era um judeu, ele era um rapaz muito religioso, convertido ao judaísmo, havia estudado aos pés de um dos maiores mestres do seu tempo, né? Estudou aos pés de Gamaliel, e logo após a ressurreição de Cristo e a expansão da igreja começa a acontecer, após aí o dia de Pentecostes, a pregação de Pedro, a igreja começa a expandir, a igreja começa a crescer, e Paulo, né, zeloso do judaísmo, vendo que havia um novo movimento, ele vai até o sumo sacerdote. A Bíblia vai dizer que ele ainda respirando, né, desejando morte, né, veja, como se fosse um sanguinário, né, no sentido da palavra, respirando ameaças de morte, vai dizer o texto de Atos capítulo 9, ele vai até o sumo sacerdote, ele pega uma autorização do sumo sacerdote para ir a Damasco e em Damasco visitar sinagogas, visitar qualquer ponto que tivesse algum encontro, alguma reunião, onde estivessem falando do Cristo ressurreto, onde estivessem pregando o Evangelho, para que ali ele pudesse então prender essas pessoas, fossem homens, mulheres, independente de quem fosse, e levá-los presos até Jerusalém. Mas aí Paulo vai ter o Saulo, né, que ainda nós o conhecemos como Saulo, porque está tratando do seu nome em hebraico, e no momento nós vamos tratar desse tema, né? O Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome romano, pois Paulo tem dupla cidadania, né? O Paulo é uma pessoa extraordinária. E é importante você, que está me ouvindo aqui, que desejar conhecer mais de Paulo, pode estudar Atos dos Apóstolos, depois das suas cartas, você vai entender um pouco mais da importância de Paulo para os dias atuais, a importância de Paulo para a igreja do Senhor Jesus. Porque Paulo demonstra algo extraordinário para nós. Por quê? Porque ele era um perseguidor da igreja, e a partir do momento que ele tem esse encontro, ele está indo para Damasco para perseguir a igreja, para perseguir os cristãos, para levar a qualquer custo os cristãos presos para Jerusalém, e na sua caminhada, na sua jornada, ele tem um encontro com Jesus, um encontro maravilhoso com Jesus. E é nesse encontro com Jesus, né, que ele vai estar ao chão, ele ouve a voz, ele vê-se um clarão, e Paulo vai ao chão. E ao chão ele pergunta: Senhor, quem és? Né? Quem és? E aí o Senhor vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo pensava que estava perseguindo somente a igreja, somente as pessoas, somente os cristãos, mas quando ele estava perseguindo essas pessoas, na verdade ele estava perseguindo a Cristo. Então, a partir desse encontro, a vida de Paulo muda, ele vai ter um encontro com Deus, ele vai receber uma visita de um discípulo chamado Ananias, que vai orar por ele, vai trazer ele de volta à visão, porque nesse encontro com Jesus, Paulo ficou cego durante 3 dias. Depois desse encontro, ele retorna a ver, ele torna a visão, torna a enxergar, e ele é cheio do Espírito Santo. E a partir desse momento, ele começa a se preparar para a sua jornada missionária, que é de se tornar um dos maiores missionários do seu tempo e, por que não dizer, um dos maiores missionários do mundo. A missão de Paulo, o evangelho que Paulo pregou, alcançou a grande maioria das nações gentílicas da sua época. O ministério de Paulo ficou mais focado nos não-judeus, né, fora de Jerusalém, fora das cercanias de Israel, e ele foi para as nações, literalmente para as nações, né, na Ásia, Europa, em toda aquela região conhecida da época. Paulo pregou o evangelho. Por isso a importância de nós falarmos da vida de Paulo a respeito de conversão, a respeito de transformação. Porque Paulo não era uma pessoa qualquer, não era um leigo, não era um desconhecido, não era uma pessoa desavisada, desatualizada, muito pelo contrário. Paulo era um doutor da lei, Paulo era extremamente conhecedor de política, extremamente conhecedor de geografia, extremamente conhecedor de história, conhecia da parte jurídica da época, tinha um conhecimento extraordinário das leis romanas, das leis hebraicas,
E mesmo com todo esse aparato, com todo esse conhecimento, ele, nesse encontro com Jesus, ele reconhece que realmente Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores, e que ele precisa se humilhar e que o que ele estava fazendo não era correto, e que ele deixa de ser um perseguidor e passa a ser agora um perseguido, tá? Nessa eu me atiro um pouco mais, nas outras eu passo mais rapidamente. Na terça-feira, realmente vai falar da visita de Paulo a Éfeso, né? Quando ele chega na sua terceira viagem missionária, ele faz essa visita a Éfeso, é onde ele começa o seu trabalho ali. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Na quarta-feira, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Então, daqui a pouquinho mais, a gente conversa um pouquinho mais sobre esses 2 discípulos, né? Quinta-feira, Atos capítulo 19 também, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga em Éfeso. Então, entre os judaizantes, principalmente quem frequentava a sinagoga, eram os judaizantes. Eram ou judeus que haviam sido dispersos, ou que estavam morando fora, ou pessoas prosélitos, né, que haviam se convertido ao judaísmo. Na sexta-feira, Atos capítulo 20, versos 28 ao 31, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. É um discurso emocionante que Paulo está fazendo na sua partida de Éfeso, e ele finaliza com esse discurso final extraordinário em Atos capítulo 20. E depois, no sábado, Atos 28, verso 30, fala da sua prisão domiciliar, que Paulo está preso, não porque roubou, não porque matou, não porque mentiu, não porque adulterou as suas declarações, né, na época dos impostos, ou fugiu de qualquer responsabilidade para com o Estado. Muito pelo contrário, Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar, em função da pregação do Evangelho. Amém? Para nós continuar a nossa aula de hoje, nós vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero que você acompanhe comigo aí rapidamente. Leitura bíblica em classe são 2 textos. A primeira parte está em Efésios capítulo de número 1, os versos 1 e 2, né, que trata da saudação, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, rapidamente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora voltamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Nós estamos bastante acostumados, quando estamos reunidos, né, que a gente compartilha a leitura e os irmãos, os alunos, nos auxiliam na leitura, participando ativamente da aula. Mas Atos 19, dos versos 1 ao 7. Diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Olha só a importância desse texto, dessa leitura bíblica em classe, que é a base depois para nós tratarmos da lição. Nós temos 3 objetivos específicos nessa lição, que são apresentar a autoria e data da epístola, primeiro. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então são 3 os nossos objetivos.
Vamos falar um pouquinho da autoria. O próprio Paulo, vamos voltar lá para a carta de Paulo aos Efésios, comum, quando alguém escrevia uma carta, ele colocava em primeiro lugar o seu nome, colocava as suas funções ou os seus títulos, se fosse o caso, e logo na sua saudação ele deixava claro a quem ele estava enviando. Então fica muito claro aqui na saudação quem está escrevendo, falando um pouco da sua função, das suas qualificações e a quem ele está destinando. Vou repetir aqui só para efeito didático. Então, Paulo, se intitulando o escritor da carta, ou quem estava ditando esta carta, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Para nós que estamos aqui, para mim, e para vocês, a maioria aqui cristãos, que estão me ouvindo nesta manhã, nós entendemos que a Bíblia Sagrada, é um livro inspirado por Deus. Foi escrito, obviamente, por homens. As histórias, os escritos, foram homens que fizeram. Aqui, assim como o exemplo de Paulo. Mas nós entendemos que acima de Paulo existe uma ação maravilhosa, uma inspiração maravilhosa do próprio Espírito Santo a que ele viesse escrever e direcionar essa carta. Ao ponto que ele vai dizer, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, não é assim, eu acordo de manhã decidido, eu vou escrever uma carta para alguém. Não. Quando nós falamos da Bíblia, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela só acontece, ela só existe por causa da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Paulo inspirado, cheio do Espírito Santo, ele é compungido pelo Espírito Santo a escrever essa carta, e esta carta, ela não serviu e não serve somente para os Efésios, não serviu apenas para o século I, mas ela serve e continuará servindo enquanto a igreja aqui viver. Ela será o nosso manual de fé e prática de Gênesis e Apocalipse, e Éfeso estará no meio, e nós podemos sim fazer as análises do momento cultural em que Efésios vivia, entender um pouco do momento da política de Efésios. Óbvio, podemos fazer N comparações, mas sempre teremos muitas aplicações para o nosso dia a dia, independente do tempo, independente do lugar, independente da nação, independente da cultura. A Bíblia vai ter o seu espaço para trazer instruções de como o homem deve viver para com Deus e como o homem deve viver e se portar para com o seu próximo. Então, está claro aqui, Paulo é o autor desta epístola. A data, possivelmente, então, entre 62 e 63 depois de Cristo, foi o período em que Paulo esteve preso, O local que ele escreveu foi Roma, onde cumpria prisão domiciliar por causa da pregação do Evangelho, E eu vou ler aqui com vocês, se você quiser acompanhar, Efésios capítulo 3, verso de número 1. Paulo vai dizer assim, por esta causa, que causa? Evangelho. Não é uma causa política, não é uma causa pessoal, não é uma causa individual, não é uma cobrança de dívida, volta a frisar, uma briga que Paulo fez na rua, na esquina, uma conta que Paulo deixou de pagar. Não. Paulo vai dizer o seguinte, por esta causa, nos versículos anteriores, eu estou no verso 3, nos capítulos anteriores, estou no capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte, por esta causa, ou seja, por causa do Evangelho, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Aí eu quero que você lembre que eu falei da divisão que a Bíblia faz entre os povos, judeus, gentios e a igreja. E aqui Paulo está dizendo, por causa da pregação do Evangelho para vocês, é que eu estou preso. Mas Paulo não está se martirizando, Possivelmente ele escreve outras cartas junto com essas, e tem a carta aos Filipenses, que a carta aos Filipenses é chamada da carta do regozijo. E mesmo preso,
Paulo escreve esta carta cheia do Espírito Santo para a igreja que está em Filipos. Efésios capítulo de número 4, também o verso de número 1. Paulo vai, agora que é uma das nossas lições depois, né, a unidade da fé, né, esse mistério maravilhoso da unidade entre o corpo de Cristo, entre a igreja, ele fala assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Então, por mais que ele estivesse encarcerado por Roma, Paulo está dizendo: eu reconheço que se eu estou aqui é por causa da vontade de Deus. E nesse momento, por incrível que pareça, na nossa visão, parece, mas, poxa, Paulo, pregador de evangelho, missionário, preso, que coisa. Como é que Deus permite isso? Mas Paulo deixa claro para nós aqui que na visão divina, por mais que não seja uma coisa fácil ser ou estar preso, ele está dizendo aqui para nós que naquele momento, no projeto de Deus, era mais importante Paulo estar preso, parado em algum lugar, do que estar visitando as diversas igrejas. Então, nesse momento em que Paulo está, entre aspas, parado, não viajando, não visitando igrejas, ele está redigindo, escrevendo essas cartas maravilhosas que chegaram até nós e servem de alimento espiritual para todos nós hoje. Eu li alguns comentários, alguns amigos que enviaram, né? O evangelista irmão Anderson Montagna, talvez esteja, acredito que está nos ouvindo aqui, está nos vendo, né, esta manhã, encaminhou os materiais maravilhosos aqui, uma das pessoas que fez ali o comentário, ele fazia uma comparação com a nossa situação atual, da dificuldade hoje de nós nos deslocarmos, né? Paulo estava numa prisão domiciliar, é óbvio que nós não estamos ainda presos, obrigados a ficar em casa, é uma decisão que cada um de nós toma, de acordo com a função que exerce, com a possibilidade de poder ficar em casa, porque tem algumas pessoas que precisam sair, que são consideradas atividades essenciais. Mas nós hoje, grande maioria da nação, aqueles que entendem o momento e que estão respeitando o momento, estão nas suas casas. É como se estivéssemos numa prisão domiciliar, né? Mas que nós possamos entender esse momento que em tudo há um propósito. Porque não pode existir uma sociedade forte se não houver famílias fortes. Para nós que somos a igreja, não pode existir uma igreja forte se não houver famílias fortes, famílias fortificadas, famílias fundamentadas em Deus. Por isso a importância desse momento. Nós estamos indo afora através das mídias sociais? Sim, estamos indo. Óbvio que estamos indo. Mas também precisamos olhar e nos voltar para dentro dos nossos lares para buscar aqui dentro de casa esse avivamento. Fazer essas perguntas que Paulo fez aos discípulos. E aí, com que batismo você foi batizado? Já recebestes o Espírito Santo dentro das nossas casas? Porque às vezes nós estamos tão imbuídos de ir em busca do mundo, que é algo extremamente importante, e acabamos esquecendo daquilo que nós devemos fazer, que são os nossos deveres de casa, né? Cuidar da nossa alma, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar do nosso relacionamento individual com Deus, e que esse relacionamento com Deus vai trabalhando nas nossas vidas, transformando as nossas vidas e nos capacitando então para alcançar o mundo, né? Termino de ler aqui Efésios 4:1, o preso do Senhor, ele rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está, já dá aqui as cartas, né? Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. São as orientações que Paulo já começa a dar a respeito de como o cristão deve ser e como o cristão deve viver. Com relação aí aos destinatários, né? Aos moradores da cidade de Éfeso, fala um pouquinho, algumas características, é uma cidade que tem N características, você pode pesquisar, onde o Wikipedia, o Google, enfim, bíblias de estudo, livros de geografia bíblica, vai encontrar muitas informações a respeito de Éfeso. Eu pontuei algumas aqui. Fundada mais ou menos em 1050 a.C., era uma cidade maior do que Itajaí em número de habitantes, o dobro e mais um pouco, né? 500 mil habitantes. Então, para a época,
ela era considerada uma metrópole, uma grande metrópole, 500 mil habitantes. Seu nome significa desejável, né? E aí eu vou dar umas características porque ela era desejável, né? Ela tem algumas características da nossa princesinha do Atlântico aqui, que o Dianinho usa, né? Que é a princesinha do Atlântico aqui, que é a Balneário Camboriú. Localizada à beira-mar, considerada não apenas como um grande centro comercial, porque várias transações comerciais ocorriam nesta cidade, ela possuía um grande banco, e esse grande banco emprestava não somente para os cidadãos, para o comércio local, para as pessoas que viviam ali, mas também fazia empréstimo para as nações. É como se fosse ali o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional da época do governo romano. Então tinha uma extensão ali, era dominado por Roma nessa época, pelo Império Romano, dominado pelo Império Romano, e ela tinha uma característica muito grande comercial. Ela tinha também uma característica política muito grande, era um centro político, decisões políticas eram feitas e tomadas e influenciavam de forma singular as pessoas que ali passavam e as pessoas que ali viviam, pela sua maneira de ser e viver, e também ela tinha um forte apelo religioso, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais à frente a respeito da religião. E uma das outras características, né? Uma outra característica da época é que possuía o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil pessoas. Então, consegue imaginar a grandeza que era a cidade de Éfeso. Você pode imaginar a gente quando era criança, morando lá no mato, né? Logo que começou o rádio, depois a televisão, você olhava aquelas cidades maiores com várias possibilidades, né? O carro que tinha na nossa cidade, na verdade, não era carro, era carroça, os meios de locomoção eram animais, e aí você começa a ver carros, começa a ver bicicletas, começa a ver moto, começa a ver essas coisas, e as pessoas que desejavam ter a vida que as pessoas da cidade grande tinham, né? E o que é engraçado, né? Depois que o cara vai para a cidade grande, a pessoa vai para a cidade grande, começa a viver aquela loucura, tudo que ele quer é viver o que ele vivia antes na cidade pequena. Na verdade é o seguinte, a gente tem um paradoxo, né? A gente quer viver uma vida da cidade grande, pelas coisas que ela tem, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer ter a quietude da cidade pequena. Então a gente tem o que a gente chama aí de trade-off, né? A gente tem uma encruzilhada dentro de nós e que a gente precisa sanar. E aí eu gosto da Bíblia Sagrada porque ela vai trazer a seguinte situação, né? Que o ser humano não deve estar apegado às coisas, não deve estar apegado aos lugares, mas que ele, onde ele estiver, ele precisa estar apegado com Deus para que ele tenha paz, independente de onde ele esteja. Por isso aqui, Paulo está na cadeia, Paulo está preso, mas ele não perdeu a sua paz. Paulo está numa cidade grande, tem tudo ao seu redor, barulhos, movimentos, mas ele não perdeu a sua paz. Em alguns momentos, Paulo está sozinho, né? Sozinho, buscando a Deus, a presença de Deus, e ele também se sente em paz. Porque a Bíblia vai dizer que tem uma paz, e essa paz é a paz que Cristo dá, é a paz que excede a todo o entendimento. Ela não está relacionada a tempo, hora e lugar, mas ela está relacionada, nesse tempo e hora e lugar, à presença de Deus nas nossas vidas. E aí, por último, a última característica que eu pontuo desta cidade para hoje, né? Ela chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano. E atualmente, esta região fica dentro do território turco, está dentro da Turquia. E Éfeso também é citado nas cartas de João aos pastores, lá no Apocalipse, né? Os irmãos lembram, os irmãos conhecem. Então, são 7 igrejas da Ásia, e entre elas está a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Agora eu falo sobre a religiosidade em Éfeso. Abrigava um grande templo da deusa grega Artemis, ou Artemísia, que inclusive nós conhecemos até uma erva com esse nome, né, Artemísia, Diana para os romanos. Então, como eles eram gentios, romanos, então era chamada de Diana. Diana era considerada a deusa da caça, da vida selvagem, da abundância, da fertilidade, da lua e da magia. Vejam só as características dessa deusa. É uma deusa da mitologia, né? Obviamente, é uma deusa da mitologia grega,
E essa mitologia grega ela vai se espalhando, né? Vai indo para outras nações, e de acordo com o idioma de cada nação, então cada um vai dando um nome específico, né? A figura é a mesma, apenas com nome diferente. Diana era considerada essa deusa com essas várias características, né? E a economia da cidade de Éfeso dependia também e muito dos milhares de turistas que iam visitar o grande templo, que inclusive chegava a ser maior do que o Partenon grego, né? Que ficava localizado na Grécia, onde era o centro da cultura helenística e o centro da expansão dessa mitologia, da mitologia grega, mas nesse momento Éfeso tem um templo dedicado à deusa Diana, que é maior do que o Partenon, né, o grego, é maior. Dependiam também das vendas de imagens da deusa, razão pela qual os moradores de Éfeso ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Aí eu vou ler, para nós fechar esse tópico aqui, eu vou ler com vocês e eu gostaria que você lesse também comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que é onde trata de Paulo em Éfeso. Para quem está ouvindo pela primeira vez, Atos dos Apóstolos foi escrito por um médico, um historiador chamado Lucas, que depois ele se tornou companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, né? Ele estava fazendo um trabalho, um TCC, como se fosse assim, fazendo um mestrado, fazendo um estudo, e ele escreve Lucas, buscando a história, entrevistando pessoas, e depois ele começa a narrativa de Atos dos Apóstolos, e nós entendemos que a partir do momento ele começa a acompanhar a vida de Paulo, e ele vai trazer aqui, através da sua escrita, os acontecimentos relacionados ao apóstolo Paulo, né? Capítulo de número 19, e os versos 26 e 27, né? 26 e 27 diz assim: E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, no caso, os artesãos, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Eu vou só ler mais um texto aqui, está lá no início, em Êxodo, né, na revelação da palavra de Deus a Moisés, no capítulo 20, aonde estão os 10 mandamentos, que acredito que todos aqui que me ouvem e me veem já conhecem. Êxodo, capítulo de número 20, e o verso de número 4, ele vai dizer assim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas aí faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse ensinamento que Paulo está trazendo e pregando ali na igreja, ou na região, na cidade de Éfeso, é a respeito de que não há possibilidade de você construir uma imagem que caracterize o verdadeiro Deus, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós adoramos Ele de que forma? Em espírito e em verdade. Não é através de uma imagem, não é através de uma escultura, não é através de qualquer outra forma, principalmente formas que não estão relacionadas ao único Deus verdadeiro. Amém? Passamos então para o próximo tópico. Eu tinha até a minha ideia de poder apresentar e mostrar, mas dado as possibilidades e os nossos limites de recursos, isso não é possível, né? Ia mostrar uma foto
da deusa Diana, mas isso você pode pesquisar nos sites e hoje tem uma facilidade muito grande. Agora fala um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, né? Conforme Atos capítulo 20, verso 31, Paulo pregou o evangelho nessa cidade por 3 anos. Então foram 3 anos de investimento na pregação, na orientação, na formação de discípulos na formação de obreiros para a condução da igreja de Éfeso. Talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso que esta carta não é uma carta que está corrigindo problemas doutrinários, a exemplo da carta, da primeira e da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a exemplo da carta que ele escreve aos Gálatas, que ele está corrigindo problemas doutrinários, infiltrações que estão tentando ser incutidas ou colocadas no meio da igreja, no meio da doutrina. Então, diferente dessas igrejas, talvez por esse tempo que ele conseguiu investir, conseguiu discipular, conseguiu colocar líderes maduros para conduzir a igreja. Aí já falamos lá no nosso início, na leitura, né? Encontrou lá na chegada, ele encontrou 12 discípulos que os batizou em nome do Senhor Jesus, receberam também o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Então, a exemplo da inauguração da igreja, ali em Atos 2, ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, na sequência vem a pregação de Pedro, onde eles receberam o batismo com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né? Uma língua celestial, um presente de Deus, uma dádiva de Deus, e o milagre foi tão grande ali em Atos dos Apóstolos, que as pessoas que ali estavam, né, eram de diversas nações, e eles começaram a falar, né, os 120 crentes que estavam, aproximadamente 120 crentes, possivelmente na sua grande maioria judeus, estavam junto com Pedro e com os apóstolos, eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam de fora das diversas regiões do mundo, por ser uma festa onde reunia judeus de todas as nações conhecidas, né, a festa de Pentecostes, que era após a festa da Páscoa, né, eles ouvindo as pessoas falar, diziam, mas olha, eu sou da Frígia, eu sou de outra região, né, da Galácia, e ouço ele falar na minha língua. Então veja que coisa gloriosa é um homem, é uma mulher cheio do Espírito Santo, havendo necessidade. O Senhor usa você indouto às vezes para falar um idioma que você nunca pensou que poderia falar. Mas acima dessa possibilidade de você falar um outro idioma conhecido, é nós falarmos num idioma que somente o céu conhece. E isso é muito usado por nós, pentecostais, na oração. Quando nós estamos ali em oração com Deus, às vezes num momento difícil das nossas vidas, difícil da nossa caminhada, em consonância com Romanos capítulo 8, onde nós não sabemos nem dizer, não sabemos nem pedir, não temos força nem para orar. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele geme conosco com gemidos inexprimíveis. Então que nesse momento, irmãos, aqui eu abro aqui, dei uma fugidinha aqui um pouco do tema, né? E posso sentir a presença de Deus aqui comigo. E eu creio que você também pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus aí com você agora, nesse momento. E saber que na nossa limitação, na nossa dificuldade, na nossa incapacidade muitas vezes de não saber pedir o que convém, de não saber nem como orar. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida pode orar em espírito, nesta língua maravilhosa que é um dom recebido por Deus, numa língua que só os céus conhecem. Mas se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não se entristeça. Se você aceitou a Jesus, o Espírito Santo também está sobre você e você pode orar e você pode conversar com esse Deus e esse mesmo Espírito Santo vai te ajudar. Mas é importante que você deseje, como esses homens, como esses discípulos, além de serem batizados em nome de Jesus nas águas, eles também receberam o Espírito Santo e já como evidência do recebimento do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. Então, para ver que não é uma invenção dos pentecostais, mas é algo que Deus está disposto a dar e a distribuir para a igreja em todos os séculos e enquanto a igreja aqui estiver. Depois, pregou para os judeus na sinagoga, mas estes endureceram em seus corações, né? Começaram, ao invés de ser uma pregação, se tornou uma disputa. E por isso Paulo achou um outro local, né?
conhecida em Atos ali como uma escola de Tirano, uma escola, um local onde ali ele investiu o seu ministério, alugou ali, ele pregou o evangelho para os Éfesos, ou todos aqueles que vieram até ele para ouvirem a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que muitos vinham até ele para ouvir e para serem ensinados, não apenas judeus, mas de todas as nacionalidades que ali vinham. Uma cidade de 500 mil pessoas, vejam só, volto a frisar, uma cidade de 500 mil pessoas. O que um homem cheio do Espírito Santo é capaz de fazer? O que Paulo fazia? Paulo não atraía pessoas. Paulo não tinha outdoors, mas Paulo atraía a presença de Deus. E a presença de Deus na vida de Paulo atraía essas pessoas. É coisa gloriosa isso. Agora vamos para o propósito da mensagem. Então, para vocês saberem, nós já estamos indo para o último tópico da nossa lição. Estamos indo para a parte final. Propósito da mensagem, então. Que os leitores cresçam na fé. Isso serve para mim e para você, porque somos leitores também da carta de Paulo. Hoje é para que cresçamos na fé, para que cresçamos no amor, para que cresçamos na sabedoria e na revelação do Pai da Glória, na revelação do nosso Senhor, na revelação de Deus. Outro ponto, que os crentes vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Então, ser crente é viver uma vida digna do Senhor. É ser como os crentes do primeiro século, que em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. Mas por que foram chamados cristãos? Porque eles eram muito parecidos com Cristo. Não na sua fisionomia externa e muito além das suas vestimentas, mas no seu caráter, na sua maneira de viver para com Deus e para com a sociedade, para com o Senhor dos Senhores, mas para com o ser humano que estava ali à sua frente. E ainda, por último, mas não esgotando o tema, não esgotando o propósito, porque o tempo não nos permite isso, mas fortalecimento da fé. Olha só, falei de fé lá em cima para que crescessem na fé, mas não apenas crescessem, porque não basta crescer, é preciso ter base, é preciso ter estrutura, é preciso ter firmamento. Então, fortalecimento na fé, por meio dos alicerces espirituais, revelando a redenção em Cristo. E essa redenção só é possível em Cristo. Caiu? Então conecta de volta. Reconectando, mas ele está reconectando. Sabia lá quanto tempo? Acho que foi agora, pô. Eu acho que tem um limite. Bom, voltando, irmãos, fortalecimento na fé por meio dos alicerces espirituais, revelando a redenção em Cristo, envolvendo a igreja de um modo geral, mas também a cada indivíduo crente. E o propósito da mensagem, né? Há dois temas fundamentais no Novo Testamento. Primeiro, como somos redimidos por Deus, e segundo, como nós, os redimidos, devemos viver. Os capítulos 1 a 3 de Efésios tratam principalmente do primeiro desses temas, ao passo que os capítulos 4 a 6 focalizam no segundo. Eu vou ler aqui com os irmãos Efésios, capítulo de número 1, e o verso de número 7, que vai dizer assim, ó: em quem temos a redenção, em quem? Jesus Cristo, pelo seu sangue, pela remissão das ofensas, olha só, pela remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E aí Efésios 2 e 8, falando ainda dessa redenção maravilhosa. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, falando do nosso modo de viver, Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E para conclusão, para concluir a nossa lição de hoje, é a lição maravilhosa desta primeira etapa, dessa primeira aula de hoje, né? A primeira aula é a carta aos Efésios, é importante para os cristãos de hoje,
ela ajuda a enxergar nossas igrejas não como meras instituições, edifícios, programas e atividades somente. Nos ajuda a vermos a nós mesmos e um ao outro como expressões vivas de um Cristo que continua expressando a sua glória nas vidas humanas. Peço que agora você feche seus olhos e vamos fazer a oração final. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por este momento, te damos graças por esta aula, te damos graças por todos os irmãos que participaram. Eu abençoo e ministro sobre a vida de cada um, que eles tenham um dia abençoado na tua presença, meu Deus. Aqueles que estão tristes, que possam ser alegrados pelo teu Espírito Santo. Aqueles que estão doentes possam ser curados. Aqueles que estão deprimidos e oprimidos possam ser libertos e possam ter a restauração da sua mente, da sua capacidade de resolver e de solucionar problemas. Sejam curados agora, sejam restaurados agora. E oramos uma vez mais pela nossa nação. Oramos pelos governantes da nossa nação, pedindo primeiro que o Senhor coloque temor nos corações desses homens e segundo, que o Senhor dê sabedoria e entendimento. Assim eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.